agora, provavelmente a gente vai conseguir finalizar a leitura do Mater Populi Fidelis. A gente tava no terceiro tópico, né? Terceiro título, chamado Mãe da Graça. Esse sentido de mãe dos fiéis permite falar de uma ação de Maria também em relação à nossa vida da graça. No entanto, convém advertir que certas expressões que podem ser teologicamente aceitáveis, com facilidade estão carregadas do imaginário e simbolismo que transmitem, efetivamente, outros conteúdos menos aceitáveis. Por exemplo, apresenta-se Maria como se ela tivesse um depósito de graça separado de Deus, então não se percebe de modo tão claro que o Senhor, em sua generosa e livre onipotência, quis associá-la à comunicação desta vida divina que brota de um único centro, que é o coração de Cristo, não Maria. É frequente também que ela seja apresentada ou imaginada como uma fonte da qual emana toda a graça. Se se tem em conta que a inabitação trinitária, a graça incriada, e a participação da vida divina, que é a graça criada, são inseparáveis, não podemos pensar que este mistério pode estar condicionado a uma passagem através das mãos de Maria. Imaginários deste tipo enaltecem a Maria de tal modo que a centralidade do mesmo Cristo pode desaparecer ou, pelo menos, ser condicionada. O cardeal Ratzinger expressou que o título de Maria Medianeira de todas as graças não era claramente fundado na revelação. E, em sintonia com esta convicção, podemos reconhecer as dificuldades que este título implica tanto na reflexão teológica como na espiritualidade. Para evitar estas dificuldades, a maternidade de Maria, na ordem da graça, deve entender-se como dispositiva. Por um lado, pelo seu caráter de intercessão, já que a intercessão maternal é a expressão desta ajuda materna, que permite reconhecer em Cristo o único mediador entre Deus e os homens. Por outro lado, a sua presença materna nas nossas vidas não exclui diversas ações de Maria que motivam a abertura dos nossos corações à ação de Cristo no Espírito Santo. Assim, de diversas maneiras, nos ajuda a dispormos-nos à vida da graça que somente o Senhor pode infundir em nós. A nossa salvação é obra somente da graça salvadora de Cristo e de nenhum outro. Santo Agostinho afirmava que este este reino da morte é destruído em cada ser humano apenas pela graça do Salvador, fecha aspas, e explicava-o claramente com a redenção do homem injusto, abre aspas, quem gostaria de morrer por um injusto, por um ímpio, por um iníquo, exceto somente Cristo, que, por ser tão justo aos injustos, quis justificar? Portanto, meus irmãos, não tivemos obra meritória, mas apenas deméritos. Porém, ainda que tais eram as obras dos homens, sua misericórdia não os abandonou e, no lugar do castigo devido, outorgou-lhes a graça que não mereciam, para resgatar-nos, não a preço nem de ouro nem de prata, mas a preço do seu sangue derramado. Fecha aspas. Eu tinha aberto as aspas, eu acho que não, mas era toda uma citação, tá? Por isso, quando São Tomás de Aquino se pergunta se alguém pode merecer por tudo, responde que, abre aspas, ninguém, salvo Cristo, pode merecer para outrem a primeira graça, fecha aspas. Nenhum outro ser humano pode merecê-la em sentido estrito, de condigno, e neste ponto não existe nenhuma dúvida, abre aspas, embora ninguém possa ser justo senão pela comunicação dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Também a plenitude da graça de Maria existe porque ela recebeu gratuitamente, antes de qualquer ação sua. Abre aspas, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Fecha aspas. Somente os méritos de Jesus Cristo entregue até o fim são os que se aplicam à nossa justificação, pois, abre aspas, maior obra é a justificação do ímpio que termina pelo bem eterno da participação divina do que a criação do céu e da terra. Fecha aspas.
No entanto, o ser humano pode participar do seu desejo do bem do irmão e é razoável, congruo, que Deus atenda a esse desejo de caridade que a pessoa expressa orando ou pelas próprias obras de misericórdia. É verdade que este dom da graça pode ser derramado apenas por Deus, já que excede a capacidade da nossa natureza, e que existe uma distância infinita entre a nossa natureza e a sua vida divina. Todavia, pode fazê-lo cumprindo o desejo da mãe, que deste modo se associa alegremente à obra divina como humilde serva. Como em Caná, Maria não diz a Cristo o que tem de fazer. Ela intercede, manifestando a Cristo as nossas carências e necessidades e os nossos sofrimentos, para que ele atue com o seu poder divino. Não tem vinho, como disse em João capítulo 2, versículo 3. Também hoje ela nos ajuda a dispormos-nos à ação de Deus. Fazei o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. As suas palavras não são uma simples indicação, mas convertem-se numa verdadeira pedagogia materna que introduz a pessoa sob a ação do Espírito Santo no sentido profundo do mistério de Cristo. Maria escuta, decide e atua para nos ajudar a abrir a existência a Cristo e a sua graça. Porque Ele é o único que opera no mais íntimo do nosso ser. Lá onde só Deus pode chegar. Esse é um outro tópico, tá, gente? Lá onde só Deus pode chegar. Como nos recorda o Catecismo, a graça santificante é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Não é simplesmente uma ajuda, uma energia que se possui, mas é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo na nossa alma, que pode ser descrito como inabitação da Trindade no mais íntimo, como amizade com Deus, como aliança com o nosso Senhor. Exclusivamente Deus pode fazê-lo, porque implica superar uma desproporção infinita. Esta doação de si da Trindade, este penetrar na alma, por parte de Deus mesmo, implica um efeito de transformação inerente no mais íntimo do cristão. São Tomás de Aquino, para esta penetração no íntimo do cristão, utilizava este verbo que somente poderia aplicar-se a Deus, ilabi, já que apenas Deus, não sendo uma criatura, pode chegar a essa intimidade pessoal sem violentar a liberdade e a identidade da pessoa. Somente Deus chega ao mais íntimo da pessoa para realizar a sua elevação e transformação quando se entrega como amigo, e por isso nenhuma criatura pode conferir a graça. São Tomás repete ao falar da graça sacramental. Enquanto causa principal, só Deus causa o efeito interior do sacramento. Quer porque só Deus penetra na alma, no que recebe o efeito do sacramento, e não pode nenhum agente obrar imediatamente onde não está. Quer também porque a graça, efeito interior do sacramento, vem só de Deus. Outros autores expressaram-se em modo semelhante, entre os quais destaca-se São Boaventura. Ele ensinava que quando Deus opera com a graça santificante no ser humano, torna-o absolutamente imediato a ele. Deus, por graça, faz-se plenamente próximo ao ser humano, com uma absoluta imediatez, com entranhar-se no íntimo do ser humano que somente ele pode realizar. A mesma graça criada, então, não opera como um intermediário, mas é um efeito direto da amizade que Deus presenteia, tocando diretamente o coração humano. E assim, sendo Deus quem realiza a transformação da pessoa quando se entrega como amigo, não existe meio algum entre Deus e o ser humano transformado. Somente Deus é capaz de penetrar assim tão profundo para santificar, até fazer-se absolutamente imediato, e apenas Ele pode fazê-lo sem anular a pessoa. Na encarnação, o Filho eterno e natural de Deus assume uma natureza humana que ocupa um lugar único na economia da salvação, hipostasticamente unida ao Filho por uma graça que é, sem dúvida alguma, infinita. Essa humanidade recebeu a graça segundo uma iminência máxima. Por isso, pela iminência da graça que recebeu, compete-lhe
distribuir essa graça aos outros, o que pertence à razão de cabeça. Essa humanidade participa na efusão da graça santificante, que dela transborda ou abunda. Em consequência, segundo sua humanidade, é princípio de toda graça, como cabeça, desde a qual esta chega aos demais. Essa natureza humana é inseparável da nossa salvação, já que, com a encarnação, todas as ações salvíficas do Verbo de Deus fazem-se sempre em unidade com a natureza humana, que ele assumiu para a salvação de todos os homens. Através da natureza humana assumida, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a cada homem e mereceu-nos a vida com a livre efusão do seu sangue. Pela graça, os fiéis se unem a Cristo e participam em seu mistério pascal, de modo que podem viver uma união íntima e única com ele, que São Paulo expressava com estas palavras: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nenhuma pessoa humana, nem sequer os apóstolos ou a Santíssima Virgem, pode atuar como o dispensador universal da graça. Apenas Deus pode conceder a graça, e fala por meio da humanidade de Cristo, já que a plenitude da graça de Cristo, homem, ele a tem como unigênito do Pai. Ainda que a Santíssima Virgem Maria seja preeminentemente cheia de graça e mãe de Deus, ela, como nós, é filha adotiva do Pai e também, como escreve o poeta Dante Alighieri, filha do teu filho. Ela coopera na economia da salvação por uma participação derivada e subordinada. Portanto, qualquer linguagem sobre sua mediação na graça deve entender-se em analogia remota com Cristo e sua mediação única. Na perfeita imediatez entre um ser humano e Deus na comunicação da graça, nem mesmo Maria pode intervir. Nem a amizade com Jesus Cristo, nem a inabitação trinitária podem conceber-se como algo que nos chega através de Maria ou dos santos. Em todo caso, o que podemos dizer é que Maria deseja esse bem para nós e pede-o conosco. A liturgia, que é também lex credenti, permite-nos reafirmar esta cooperação de Maria, não na comunicação da graça, mas na intercessão materna. Com efeito, na liturgia da solenidade da Imaculada Conceição, quando se explica em que sentido o privilégio concedido a Maria foi dado em vista do bem do povo, afirma-se que foi disposta como advogada da graça, ou seja, que intercede pedindo para nós o dom da graça. Como ensina o Concílio Vaticano II, o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens de modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes a favorece. Por este motivo, se deve evitar qualquer descrição que faça pensar de um modo neoplatônico em uma espécie de derramamento da graça por etapas, como se a graça de Deus descesse através de distintos intermediários, como Maria, enquanto sua fonte última é Deus, permanece desconectada do nosso coração. Estas interpretações afetam negativamente a adequada compreensão do encontro íntimo, direto e imediato que a graça realiza entre o Senhor e o coração do fiel. O certo é que somente Deus justifica, só o Deus Trindade. Somente Ele nos eleva para superar a desproporção infinita que nos separa da vida divina. Só Ele atua em nós sua inabitação trinitária. Só Ele penetra em nós e nos faz participar da sua vida divina. Não se honra Maria atribuindo-lhe uma mediação na realização desta obra exclusivamente divina. Vamos continuar. O próximo tópico se chama Água Viva que Jorra. Não obstante isto, dado que Maria está cheia de graça, o que o bem tende sempre a comunicar-se, facilmente aparece a ideia de uma espécie de transbordamento da graça que tem Maria,
que só poderá ter um sentido adequado se não contradisser quanto foi dito até agora. Não apresentará dificuldade se tratar, antes de tudo, das formas de cooperação que já mencionamos. Intercessão, proximidade materna que convida a abrir o coração para a graça santificante, e que o Concílio Vaticano II apresentou como uma cooperação variada por parte das criaturas que participam dessa única fonte. O caráter fundamentalmente dispositivo da cooperação dos fiéis, principalmente de Maria, na comunicação da graça, parece plasmado na interpretação tradicional dos rios de água viva que brotam do coração deles, como em João capítulo 7, versículo 38. Embora seja uma imagem potente que se poderia interpretar como se os fiéis fossem canais de uma transmissão perfeita da graça santificante. Contudo, os padres da Igreja, na hora de concretizar como se realiza esta efusão dos rios do Espírito Santo, plasmaram-no em ações de tipo dispositivo, por exemplo, a oração, o ensinamento e outras formas de transmissão do dom da palavra revelada. Orígenes aplica-o à ciência das Escrituras ou à percepção de seus sentidos espirituais. Para São Cirilo de Alexandria, este transbordamento de águas é o ensinamento dos mistérios da fé. A pura mistagogia no sentido profundo, que não é meramente intelectual, mas a disposição ou preparação de toda a pessoa. São Cirilo de Jerusalém sustenta que é o ensinamento da Escritura quando leva à luz. São João Crisóstomo refere-se à sabedoria de Estevão ou à autoridade da palavra de Pedro. Santo Ambrósio afirma, abre aspas, estes são os rios que ouvem a palavra de Deus e falam para infundir a palavra nos corações dos indivíduos, fecha aspas, e aplica-o desta maneira, que a água da doutrina celestial flua, que a seiva da palavra do Senhor asperja o coração de cada um. Também para São Jerônimo, a água é o ensinamento do Salvador, como para São Gregório Magno, que ensina a ser uma vontade piedosa para com o próximo. Estas interpretações dos rios de água viva que derramam os cristãos, concentrando-se no conhecimento das Escrituras e seus mistérios, e não se referem, em geral, a um conhecimento meramente intelectual, mas sapiencial e de iluminação do coração para se abrir à realidade mesma dos mistérios. Em distintos padres e doutores da Igreja encontramos também uma explicação mais ampla, onde se integram, para além da pregação ou da catequese, as obras que oferecem ajuda ao próximo em suas necessidades, ou um testemunho de amor. Assim, Santo Hilário entende os rios de água viva como as obras do Espírito Santo através das virtudes que atuam para o benefício do próximo. Santo Agostinho aplica a imagem à benevolência com a qual se deseja ajudar o próximo. Na Idade Média, continua-se esta perspectiva que chega até São Tomás de Aquino, para quem os rios de água viva se manifestam, porque quando alguém se apressa a aconselhar o próximo e comunica aos outros diversos dons da graça, de seu seio jorram águas vivas. Quando São Tomás fala dos diversos dons da graça para o serviço do próximo, refere-se aos diversos dons carismáticos, porque, como se diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a um se dá o dom das línguas, a outro o de curas, etc. Este aspecto também está presente em São Cirilo de Jerusalém. Ele indica que os rios de água do Espírito Santo, que se comunicam através dos cristãos, são manifestados quando este, abre aspas, se serve da língua de uns para o carisma da sabedoria, ilumina a mente de outros com o dom da profecia, concede a alguém o poder de expulsar os demônios, o Espírito fortalece em alguns a temperança, em outros a misericórdia, ensina alguém a prática do jejum e da vida ascética, fecha aspas. Algo semelhante podemos dizer com relação à interpretação de João capítulo 14, versículo 12, referida aos fiéis que realizam obras maiores, meizona, que as do Cristo terreno,
Os fiéis participam da obra de Cristo enquanto eles também, de algum modo, estimulam a fé de outros com o anúncio da palavra. Assim se diz explicitamente em João capítulo 17, versículo 20, a parte B. Abre aspas, aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, fecha aspas. O mesmo se sugere em João capítulo 14, versículos 6 a 11, onde as obras de Cristo são as que manifestam o Pai, no versículo 8. As obras dos fiéis, concentradas no anúncio do Evangelho pela palavra, colocam-se em paralelismo com as obras de Cristo. Jesus anuncia, abre aspas, se cumpriram a minha palavra, também hão de cumprir a vossa, fecha aspas, em João capítulo 15, versículo 20, parte C. E assim como quem escuta a palavra de Cristo tem a vida eterna, Jesus anuncia que outros crerão através da palavra dos que creem. Todavia, isto implica não apenas as palavras, mas também o testemunho eloquente dos cristãos, e por isso Jesus pede ao Pai que os cristãos estejam unidos para que o mundo creia, como em João capítulo 17, versículo 21. Próximo tópico, chamado Amor que se comunica no mundo. O Evangelho de João une estreitamente a caridade fraterna a esta comunicação do bem. Com efeito, a afirmação, se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos, como em João capítulo 14, versículo 15. É paralela àquela outra, abre aspas, quem crê em mim também fará as obras que eu realizo, fecha aspas. João capítulo 14, versículo 12. Quando Cristo fala do fruto que espera dos seus discípulos, termina identificando-o com o amor fraterno. João capítulo 15, versículos 16 e 17. Também São Paulo, depois de falar sobre as obras extraordinárias que podem realizar os fiéis, propõe um caminho mais excelente quando diz, abre aspas, aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros, o amor. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 31 e 13, capítulo 1. As obras de amor ao próximo também, o trabalho cotidiano ou o empenho por mudar este mundo, convertem-se então num canal de cooperação com a obra salvífica de Cristo. Neste sentido, se expressaram também os últimos pontífices. São João 23 ensinava que, abre aspas, todo trabalho, todas as atividades, mesmo as de caráter temporal, que se exercem em união com Jesus, divino Redentor, se tornam um prolongamento do trabalho de Jesus e dele recebem virtude redentora, para estender e difundir aos outros os frutos da redenção. Fecha aspas. São João Paulo II entendia esta colaboração como reconstrução, junto com Cristo, do bem que foi danificado no mundo por causa do pecado. Porque, abre aspas, o coração de Cristo quis precisar da nossa colaboração para reconstruir a bondade e a beleza, fecha aspas. Abre aspas, é esta a verdadeira reparação pedida pelo coração do Salvador, fecha aspas. O Papa Bento XVI sustentava que, sendo, abre aspas, destinatários do amor de Deus, os homens são constituídos sujeitos de caridade, chamados a fazerem-se eles mesmos instrumentos da graça para difundir a caridade de Deus e tecer redes de caridade. A esta dinâmica de caridade recebida e dada propõe-se dar resposta à doutrina social da Igreja, fecha aspas. E o Papa Francisco ensinou que, para Santa Teresinha do Menino Jesus, abre aspas, não se trata apenas de deixar que o coração de Cristo difunda a beleza do seu amor no nosso coração, através de uma confiança total, mas também que, através da própria vida, chegue aos outros e transforme o mundo. Isto acontece se o nosso amor se transforma em atos de amor fraterno com os quais curamos as feridas da Igreja e do mundo. Deste modo, oferecemos novas expressões da força restauradora do coração de Cristo. Fecha aspas. Esta é a cooperação possibilitada por Cristo e suscitada pela ação do Espírito que, no caso de Maria, distingue-se da cooperação de qualquer outro ser humano pelo caráter materno que Cristo mesmo na cruz lhe atribuiu. Outro tópico, critérios.
Qualquer outro modo de compreender esta cooperação de Maria na ordem da graça, especialmente se pretende atribuir-lhe alguma forma de intervenção ou de instrumentalidade, perspectiva ou de causa secundária na comunicação da graça santificante, deveria prestar especial atenção a alguns critérios já indicados na Constituição Dogmática Lumen Gentium. A. Devemos refletir sobre o modo como Maria pode favorecer a nossa união imediata com o Senhor, que Ele mesmo realiza a conferir a graça que só de Deus podemos receber, sem entender, porém, a união com Maria como mais imediata do que aquela com Cristo. Este risco está presente, sobretudo na ideia de que Cristo nos entrega a Maria como instrumento ou causa secundária perfectiva na comunicação de sua graça. B. O Concílio Vaticano II sublinhou que todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Este influxo pode pensar-se apenas a partir da livre decisão de Deus, que, apesar da sua própria ação ser transbordante e superabundante, quer associar livre e gratuitamente Maria à sua obra. Por isso, não é lícito apresentar a ação de Maria como se ele necessitasse dessa ação para operar a salvação. C. Devemos entender a mediação de Maria não como um complemento para que Deus possa operar plenamente, com maior riqueza e beleza, mas, abre aspas, de maneira que nada tire nem acrescente à dignidade e eficácia do único mediador, que é Cristo. Fecha aspas. Ao explicar a mediação de Maria, deve ressaltar-se que Deus é o único Salvador, que aplica de modo exclusivo os méritos de Jesus Cristo, os únicos necessários e completamente suficientes para a nossa justificação. Maria não substitui o Salvador em algo que ele não faça, não subtrai nem acrescenta. Se, na comunicação da graça, ela não acrescenta nada à mediação salvífica de Cristo, não deve pensar-se em Maria como instrumento primário dessa doação. Se ela acompanha uma ação de Cristo por obra do mesmo Cristo, de modo nenhum isto deve ser entendido como uma ação paralela. Ou melhor, sendo associada a ele, é Maria que recebe do seu filho um presente que a situa mais além de si mesma, porque é-lhe concedido acompanhar a obra do Senhor com caráter materno. Voltemos então ao ponto mais segundo. A contribuição dispositiva de Maria, a partir da qual pode pensar-se numa ação em que ela contribua com algo próprio, na medida em que pode dispor de algum modo aos outros, porque pertence à potência suprema conduzir ao fim último, enquanto as potências inferiores ajudam à consecução deste fim dispondo. Tudo o que foi dito anteriormente não ofende ou humilha Maria, porque todo o seu ser reporta ao seu Senhor. A minha alma glorifica o Senhor, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 46. Para ela não existe outra glória que a de Deus. Sendo mãe, duplica sua alegria vendo como Cristo manifesta a beleza inesgotável e superabundante de sua glória, curando, transformando e enchendo de si o coração desses filhos, que ela acompanhou no seu caminho até o Senhor. Portanto, um olhar dirigido a ela que nos distraia de Cristo ou a coloque no mesmo nível do Filho de Deus, ficaria fora da dinâmica própria de uma fé autenticamente mariana. Novo tópico: as graças. Alguns títulos, como por exemplo de medianeira de todas as graças, têm limites que não facilitam a correta compreensão do lugar único de Maria. Com efeito, ela, a primeira redimida, não pode ter sido medianeira da graça que ela mesma recebeu. Este não é um pormenor de pequena importância, porque manifesta algo central, que também nela o dom da graça a precede, procedendo da iniciativa absolutamente gratuita da Trindade, em atenção aos méritos de Cristo. Ela, como todos nós, não mereceu a sua justificação por alguma ação sua precedente, porém, nem mesmo por uma ação posterior. Também para Maria, a sua amizade com Deus pela graça será sempre gratuita.
A sua figura preciosa é testemunha suprema da receptividade fiel de quem, mais e melhor do que qualquer outro, se abriu com docilidade e plena confiança à obra de Cristo, e ao mesmo tempo é o melhor sinal do poder transformador dessa graça. Por outro lado, o título antes mencionado corre o perigo de ver a graça divina como se Maria convertesse em uma distribuidora dos bens ou energias espirituais em desconexão com a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Contudo, a expressão graças, referidas à materna ajuda de Maria em distintos momentos da vida, pode ter um sentido aceitável. O plural expressa todos os auxílios, também materiais, que o Senhor pode dar-nos escutando as intercessões da Mãe. Auxílios que, por sua vez, dispõem os corações para se abrirem ao amor de Deus. Deste modo, Maria, como mãe, tem uma presença na vida cotidiana dos fiéis, como superior à proximidade que possa ter qualquer outro santo. Ela, com a sua intercessão, pode implorar para nós os impulsos internos do Espírito Santo que chamamos graças atuais. Trata-se daqueles auxílios do Espírito Santo que operam também nos pecadores para os dispor à justificação, e também nos já justificados pela graça santificante, para os estimular ao crescimento. Neste sentido preciso, deve interpretar-se o título de Mãe da Graça. Peraí, deixa eu voltar aqui, que acabou a energia, acabou a luz aqui, bem no meio da leitura. Trata-se daqueles auxílios do Espírito Santo que operam também nos pecadores para os dispor à justificação, e também nos já justificados pela graça santificante, para os estimular ao crescimento. Nesse sentido preciso, deve interpretar-se o título de Maria da Graça, de Mãe da Graça. Ela humildemente colabora para que abramos o coração ao Senhor, que é o único que pode justificar-nos com a ação da graça santificante. Ou seja, quando Ele derrama em nós a sua vida trinitária, habita em nós como amigo e nos faz partícipes da sua vida divina. Isto é exclusivamente obra do mesmo Senhor, porém não exclui que, através da ação materna de Maria, possam chegar aos fiéis aquelas palavras, imagens e estímulos diversos que os ajudem a seguir adiante na vida, a dispor o coração à graça que o Senhor infunde ou a crescer na vida da graça, recebida gratuitamente. Estas ajudas chegam até nós do Senhor e nos são apresentadas com um aspecto materno, cheias de ternura e da proximidade da mãe que Jesus quis compartilhar conosco. Maria desempenha, assim, uma ação singular para nos ajudar a abrir o coração a Cristo e a sua graça santificante que eleva e cura. Quando ela se comunica, fazendo chegar diversas moções, estas devem ser entendidas sempre como estímulos para abrir nossas vidas ao único que opera no mais íntimo do nosso ser. Outro tópico, chamado a nossa união com Maria. O concílio preferiu chamar Maria Mãe na Ordem da Graça, que expressa melhor a universalidade da cooperação materna de Maria e que é inegável no sentido preciso. Ela é mãe de Cristo, que é a graça por excelência e o autor de toda graça. Esta maternidade de Maria na Ordem da Graça, que brota do mistério pascal de Cristo, implica também que cada discípulo estabeleça com Maria uma relação única e irrepetível. São João Paulo II falava de uma dimensão mariana da vida dos discípulos de Cristo, que se expressa como resposta ao amor de uma pessoa e, em particular, ao amor da mãe. A vida da graça inclui a nossa relação com a mãe. A união com Cristo, por graça, une-nos ao mesmo tempo a Maria numa relação feita de confiança, ternura e afeto sem reservas.
tópico chamado A Primeira Discípula. Ela é a primeira discípula, aquela que melhor aprendeu as coisas de Jesus. Maria é a primeira daqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Como está em Lucas, capítulo 11, versículo 28. É a primeira a colocar-se entre os humildes e pobres do Senhor, para nos ensinar a esperar e receber com confiança a salvação que vem apenas de Deus. Deste modo, Maria tornava-se, em certo sentido, a primeira discípula do seu filho, a primeira a quem ele parecia dizer: segue-me, mesmo antes de dirigir este chamamento aos apóstolos ou a quaisquer outros. Ela é modelo de fé e caridade para a Igreja, pela sua obediência à vontade do Pai, cooperação na obra redentora de seu Filho e abertura à ação do Espírito Santo. Por isso, diz Santo Agostinho que vale, abre aspas, mais para Maria ser discípula de Cristo do que ter sido mãe de Cristo. Fecha aspas. O Papa Francisco insistiu que ela é mais discípula que mãe. Maria é definitivamente a primeira e a mais perfeita discípula de Cristo. Maria é para todo cristão a primeira na fé. É aquela que acreditou, e precisamente com esta sua fé de esposa e de mãe, ela quer atuar em favor de todos os que a ela se entregam como filhos. E falo com um afeto cheio de sinais de proximidade que os ajudam a crescer na vida espiritual, ensinando-os a deixar que a graça de Cristo atue cada vez mais. Nesta relação de afeto e confiança, ela, que é a cheia de graça, ensina cada cristão a receber a graça, a conservar a graça recebida e a meditar a obra que Deus faz nas suas vidas. Face a pretensos fenômenos sobrenaturais que receberam juízo positivo por parte da Igreja e nos quais aparecem algumas das expressões ou títulos, como os anteriormente citados, ter-se-á em conta que, abre aspas, no caso em que seja concedido por parte do dicastério um nihil obstat, tais fenômenos não se tornam objeto de fé. Isto é, os fiéis não são obrigados a prestar a eles um assentimento de fé. Fecha aspas. Novo tópico chamado Mãe do Povo Fiel. Maria, primeira discípula, é a mãe. Na cruz, Cristo entrega-nos a Maria e, deste modo, conduz-nos a ela porque não quer que caminhemos sem uma mãe. Ela é a mãe fiel que se tornou mãe de todos os que creem e, ao mesmo tempo, é a mãe da Igreja evangelizadora, que nos acolhe assim como Deus nos quis convocar, não apenas como indivíduos isolados, mas como o povo que caminha. Abre aspas, nossa mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar perto, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Fecha aspas. Ela é a mãe do povo fiel que, abre aspas, movida por uma ternura amorosa, caminha em meio ao seu povo e cuida das suas angústias e vicissitudes. Fecha aspas. Acho que esse é o último tópico, chamado O amor detém-se, contempla o mistério, desfruta em silêncio. O povo fiel não se distancia em Cristo nem do Evangelho quando se aproxima dela, mas é capaz de ler, nesta imagem materna, todos os mistérios do Evangelho. Porque neste rosto materno vê refletido o Senhor que nos busca, que vem ao nosso encontro com braços abertos, que se detém diante de nós, que se inclina e nos levanta até a altura do seu rosto, que nos olha com amor e não nos condena. No seu rosto materno, muitos pobres reconhecem o Senhor que derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Este rosto de mulher canta o mistério da encarnação. Neste rosto de mãe, transpassada pela espada, o povo de Deus reconhece o mistério da cruz, e esse mesmo rosto, banhado pela luz pascal, percebe que Cristo está vivo, e ela que recebeu o Espírito Santo em plenitude é quem sustenta os apóstolos em oração no cenáculo. Em Atos capítulo 1, versículo 14. Por isso, podemos dizer que, abre aspas, a fé de Maria, tendo-nos ao testemunho apostólico da Igreja, torna-se de alguma maneira incessantemente a fé do povo de Deus que está a caminho. Fecha aspas. Como diziam os bispos latino-americanos, os pobres encontram a ternura e o amor de Deus no rosto de Maria. Nela vem refletida a mensagem essencial do Evangelho. O povo simples e pobre não separa a mãe gloriosa de Maria de Nazaré que encontramos nos Evangelhos. Pelo contrário, reconhece a simplicidade atrás da glória e sabe que Maria não deixou de ser
Uma deles é aquela que, como qualquer mãe, carregou no ventre o seu filho, o amamentou e o criou com carinho e com a ajuda de São José, que não lhe faltando os sobressaltos e as dúvidas da maternidade. Ela é aquela que canta ao Senhor que aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Sofre com os noivos que ficam sem vinho para a festa, sabe correr para dar uma mão à sua prima que necessita ajuda, se deixa ferir como que atravessada por uma espada, por causa da história do seu povo, onde seu filho é sinal de contradição, compreende o que é ser migrante ou exilado, na sua pobreza só pode oferecer um par de pombinhos, e sabe o que é ser desprezada por ser da família do pobre carpinteiro. Os povos sofredores reconhecem que Maria caminha com eles lado a lado e por isso recorrem a ela, sua mãe, implorando ajuda. A proximidade da mãe produz uma piedade mariana popular que tem expressões diversas nos distintos povos. Os mais variados rostos de Maria, coreano, mexicano, congolês, italiano e tantos outros, são formas de enculturação do evangelho que refletem, em cada lugar da terra, a ternura paterna de Deus que chega até as entranhas dos nossos povos. Contemplamos a fé do povo de Deus, onde tantos irmãos que creem reconhecem espontaneamente Maria como mãe, tal como Cristo mesmo nos propôs na cruz. O povo de Deus gosta de peregrinar aos diferentes santuários marianos, onde encontra consolo e fortaleza para seguir adiante, como quem, no meio do cansaço e da dor, recebe a carícia de sua mãe. A Conferência de Aparecida soube expressar com clareza e beleza o profundo valor teologal desta experiência. Nada melhor que terminar esta nota com estas palavras. Abre aspas, destacamos as peregrinações, onde é possível reconhecer o povo de Deus a caminho. Aí o cristão celebra a alegria de se sentir imerso em meio a tantos irmãos, caminhando juntos para Deus que os espera. O próprio Cristo se faz peregrino e caminha ressuscitado entre os pobres. A decisão de caminhar em direção ao santuário já é uma confissão de fé, o caminhar é um verdadeiro canto de esperança e a chegada ao encontro de amor. O olhar do peregrino se deposita sobre uma imagem que simboliza a ternura e a proximidade de Deus. O amor se detém, contempla o mistério, desfruta dele em silêncio. Também se comove, derramando todo o peso de sua dor e de seus sonhos. A súplica sincera, que flui confiante, é a melhor expressão de um coração que renunciou à autossuficiência, reconhecendo que sozinha nada pode. Um breve instante condensa uma viva experiência espiritual. Fecha aspas. Mãe do povo fiel, rogai por nós. O Sumo Pontífice Leão XIV, no dia 7 de outubro de 2025, memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, aprovou a presente nota decidida na sessão ordinária deste dicastério do dia 26 de março de 2025 e ordenou sua publicação. Dado em Roma, na sede do Dicastério para a Doutrina da Fé, aos 4 de novembro de 2025, memória litúrgica de São Carlos Borromeu.